São a ata. Em votação, conselheira Rosa. Presidente, eu não estava na sessão anterior. Não, mas não teve. É na sessão que Vossa Excelência presidiu. Então eu não escutei, eu já estou chegando agora. Mas se foi aqui eu presidi, eu estive presente. Não estava presente. Sim. Então, aprovada. Conselheiro Anselmo. De acordo, presidente. De acordo. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo. Conselheira Raquel. Não estava presente na sessão. Ok. Aprovado. Tem. Hoje está em resolução. Aprovadas. Essa votação. Está em votação. Tem uma proposta tua, né? Senhor presidente, foi colocado em votação. Não, vou colocar ainda. Tá, eu teria uma observação a fazer quanto Pois não. às duas As duas. minutas. A primeira minuta se refere especificamente sobre uma alteração do normativo que trata da regulamentação dos alertas por parte do Tribunal de Contas. Eu acho que esse normativo teve uma emenda, teve uma emenda proposta pelo conselheiro Anselmo, Sim. da qual esse conselheiro aderiu, tá? E acredito que ela esteja pronta para votação. Quanto à segunda proposta, hoje nós que fazemos parte da comissão, estaríamos apresentando, eu, conselheira Ana Raquel e o procurador doutor Ricardo, temos sugestão de alteração de alguns pontos naquele normativo, principalmente para que a gente possa regulamentar o procedimento interno, como sorteio de relator, encaminhamentos internos na comissão, que não estão previstos na minuta de normatização. Portanto, se for possível, e aí a gente solicita a Vossa Excelência de incluir essa emenda e, se for o caso, a gente fazer a leitura como quarta leitura, renovar essa quarta leitura no dia de hoje, para que possamos colocar em votação somente na próxima sessão e assim evitar todo um procedimento novo, surgimento de um procedimento novo para fazer pequenas alterações neste normativo que está sendo proposto. Então, eu por mim não vejo objeção nenhuma, mas queria ouvir dos colegas se existe alguma objeção de repetir a quarta leitura e ela ser da próxima, já com essas alterações que estão sendo postas, para que possa ser votada na sessão seguinte. Conselheira Rosa. Nenhuma objeção, presidente. Conselheiro Anselmo. Sem objeção, Excelência. Conselheiro Fernando. Conselheira Raquel. Também sem objeção. Então, fica repetida como se fosse a quarta leitura e na semana que vem a gente vota as duas. Presidente, Minutos. estamos apresentando, inclusive, a proposta que foi encaminhada, né, pela comissão, de autoria do doutor Ricardo, para todos os membros da Corte. Que está sendo encaminhado hoje, passar para todos e todos. Foi encaminhado. Ok. Eu queria... Cadê a proposta dos sorteios, Ana? Para sortear os processos que estão... Mas eu preciso da relação. Presidente, o eu acho próximo. que são duas, né? Seriam duas para votação hoje. Seriam duas para votação. É só uma que vai ter alteração? Só uma. Então vamos colocar... Ô Lúcia... Não, você lembra dela? A dos alertas, ela está pronta. As duas dos alertas vão colocar em votação. Só ficará, então, a outra que está sendo distribuída agora em plenário para que os conselheiros analisem para a próxima.
Ok. Vou ler essa do alerta. Resolução Normativa 2019. Altera a Resolução Normativa número 02, de 14 de maio de 2019, para regulamentar a atuação do Ministério Público de Contas nos procedimentos de emissão do alerta previsto no artigo 59, parágrafo 1º da LRF. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Eu acho que nessa eu propus uma sugestão ao relator e parece-me que o relator aqueceu. Aceitou, foi na sessão retrasada. Pronto. Então é só para Tá ok. questão de tirar dúvida. Ok. Tá ok. Conselheira Rosa. É em votação. De acordo, aprovando. Conselheiro Anselmo. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo, que é o relator, conselheira Raquel. Aprovado, então, essa minuta de resolução. Queria só fazer o esclarecimento que eu acho que foi feito na sessão anterior, que a emenda proposta pelo conselheiro Anselmo é no sentido de fixar prazo de 10 dias para que o Ministério Público de Contas possa se manifestar e para que o relator também tenha o prazo de 10 dias, apesar de ser um prazo impróprio, para deliberar a respeito daquele processo de fiscalização do alerta. Tudo dentro da ideia de que esse procedimento ele não pode demorar para tramitar junto ao tribunal, e temos que dar uma resposta mais célere na apreciação dessas despesas. Preciso do papel. Queria fazer um comunicado. A conselheira Maria Cleide encaminhou um memorando, onde ela ficará de férias dos 15 dias a partir do dia de hoje, do dia 6, 15 dias para frente. Bom, enquanto estou aguardando aqui fazer um sorteio de processo que o conselheiro Rodrigo já atuou e a conselheira Raquel, eu queria aproveitar esse momento, na verdade, para, mesmo sem a participação, mas tendo conhecimento, parabenizar a toda a Escola de Contas, a todos os participantes do evento, conselheiro Fernando, conselheiro Rodrigo, todos que participaram do evento em Arapiraca. Eu vi a magnitude da quantidade de pessoas que tinha, foi um sucesso e esperamos que os outros serão mais 8 eventos até o final de dezembro, que possamos ter a mesma performance, a mesma parceria, o mesmo entendimento que nós tivemos com os gestores e todos os jurisdicionados daquela região. Então, está todos de parabéns, e principalmente a equipe que fica lá, como diz o roendo o osso, que fica correndo atrás, que fica buscando desde os espaços, os pequenos detalhes, ou seja, aquilo que precisa para que a gente possa ter um evento da melhor maneira possível. Rodrigo. Vamos lá agora. Senhor presidente, eu posso fazer a palavra? Eu só queria, se Vossa Excelência, o evento de Arapiraca, como só ia acontecer todas as vezes que o Tribunal de Contas vai ao município, da pronta receptividade da administração pública e do sucesso, inclusive, principalmente até da parte técnica do evento que aconteceu à tarde, que foi exitosa, muito comentada. E aproveitando a oportunidade também para lembrar que hoje e amanhã nós estamos aqui em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral do TRE, promovendo uma capacitação em licitações e contratações públicas com o doutor
Marcos Nóbrega, é o tutor substituto do TCE de Pernambuco. Está acontecendo agora, manhã, tarde e amanhã também, pela manhã e pela tarde. E na quinta-feira vai ter um outro evento que também, constando dele, parte voltada a licitações e contratos, mas também na área ambiental, inclusive com a presença do conselheiro Júlio, do TCE do Amazonas, que vai trazer a expertise daquele tribunal quanto a eventos, a fiscalização das políticas ambientais, que há uma possibilidade para que os tribunais de contas tomem a frente e façam também esta fiscalização, tendo em vista as situações que hoje permeiam não só o país, mas também o mundo voltado ao ecossistema, ao meio ambiente como um todo. Obrigado, senhor presidente. Excelente. Eu acho que vai ser muito, pessoalmente, todas as duas, excelente. Essa de hoje, de ontem, conselheiro Anselmo, está sendo, todo o departamento estão parado, a pessoa tem que ir lá para o curso, é horário de trabalho, é obrigatório fazer esse treinamento que está sendo feito hoje e amanhã. É obrigatório para todos os funcionários. Meio e também finalista, viu? Finalista. Então, eles estão sendo os funcionários do departamento, está paga a luz, tem que descer todo mundo para participar, porque não dá para não aproveitar uma oportunidade dessa. Fazer o registro, que estão participando, desculpe que agora não me veio a memória. É uma capacitação específica, inclusive, para os servidores do Tribunal de Contas, do TRE e também do Tribunal de Justiça. Obrigado. Exatamente. E a oportunidade que a gente tem, porque nós escutamos por aí sempre dizendo que o meio ambiente, principalmente o executivo, reclama muito, que às vezes o meio ambiente, os órgãos que são deliberativos com relação às licenças, às vezes eles não ajudam muito com relação à velocidade daquilo que é necessário para que você, às vezes, não perca até dinheiro, deixar de perder dinheiro. E eu acho que com a intervenção, o tribunal se preparando para isso, nós demoramos, mas agora eu acho que a gente vai, através desse encontro, e paramos até, foi essa equipe que está sendo trabalhada para regulamentar, possamos tirar algum proveito disso, no sentido de facilitar e o tribunal ser também protagonista dessas liberações e, se possível, dentro do entendimento da melhora do próprio Estado, do próprio município, que a gente possamos atuar e exigir o que é preciso. O conselheiro Selma, acho que ele está... Selma, acho que é aquele professor? É ele que está ali? Apresenta ele aí. Adentrando ao recinto, o nosso doutor Marcos Nóbrega, conselheiro substituto do TCE Pernambuco. Conselheiro, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo carinho de estar aqui conosco. Esperamos aproveitar bastante. Obrigado. Está bem conduzido aí, a Cláudia ali, o pé larga não, Cláudia, o pé dele aí. Ô, querido, tudo bem? São conterrâneos. Não, no curso nem se fala. Tá bom. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês, viu? Até mais, hein? Obrigado. Um abraço. Vai, me ajuda aqui, vou sortear agora os da Raquel. Esse aqui. A Raquel é esse daqui, é o vermelhinho, né? Não sei. Vou tirar aqui, Ana. Ajeita aqui eu gostava. Ver se tem. Lá vai estar Sérgio. Ana Raquel, vou tirar. Agora tiro do Cícero também? Não, né? Cícero fica, né? O seu. Foi? Tiro só o seu, o do Cícero fica. Não. Tiro os dois. Ela é Cícero. Você pode pegar os dois, eu estou tirando os dois, tá certo, hein? Hein? A Rosa tá aí. Vamos abrir um procedimento licitatório para comprar um globo.
Eita, mesmo. Ah, tu pode botar umas bolinhas, como não muda muito, botar com o nome, fica mais fácil mesmo. Pois Fazer é, umas bolinhas, um número com o nome, põe fica mais fácil 9, mesmo. Botar ou no um caso bolinho 8, gira. e pronto. Então, a gente tem um processo da conselheira Ana Raquel, é o processo 1245 de 2013. Tirei por Sérgio, por favor. Rodrigo Siqueira Cavalcante. Processo 351 de 2014. Não sei se foi suspensão, se foi impedimento, se foi... que já Fernando Ribeiro Toledo. Esses aí eu não sei nem quais são. Agora vamos tirar o do Rodrigo. Rodrigo. Tirar do Rodrigo, botar do Cícero e da Raquel. Tirou do Rodrigo? Pronto. Oi? Não, a ideia foi boa, vamos para mim, bota o nome das pessoas, fica mais fácil mesmo. Esse é o do Rodrigo, né? O processo 7767 de 2012. Sérgio Ricardo Maciel. O processo 6038 de 2008. Sérgio Ricardo Maciel. Fazer o quê, né? E o processo 7746 de 2009. Fernando Ribeiro Toledo. Agora vamos tirar o da Maria Cleide. Se pagar uma caixa de chocolate, eu não saio. Da Maria Cleide é por impedimento, por questões de parentesco. Aqui, deixa eu botar o Rodrigo aí. Rodrigo, tu mandei pro Fernando ali. Colocar. Aqui? Não é Maria Cleide. Tem que tirar a Maria Cleide. Não, eu já Ah, sim. já conferi. Ah, já tá. Tá por aí. Tiro aqui. O resto vai. Pronto. Processo 12314 de 2012. Roberto Pires, de Abril. E o 12171 de 2012.
Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Rosa Ribeiro Maria. Pelo menos um, né? Dito isso, bom, estamos marcando, mas irá encaminhar para os gabinetes, na próxima segunda-feira, dia 12, uma reunião administrativa para tratar de um assunto que foi discutido, começar a discutir a respeito de quem seria o processo de um pedido de liminar. Existe uma dúvida, algumas foram esclarecidas, mas essa existe a dúvida, e aí nós estamos marcando esse assunto, será trazido pelo conselheiro Rodrigo no próximo dia 12, 10 horas da manhã, para que a gente possa fixar uma proposta e daí para frente. Tá? O processo hoje foi para o Ministério Público e o que vamos discutir depois é o que vai ser, não é nem o processo em si, mas o que vai daí para frente ficar já sumulado como definição. Então, dia 12, nós teremos uma reunião administrativa às 10 horas da manhã. Dia liminar. Deixa eu aproveitar o ensejo. Acho que, não sei se Vossa Excelência estava na sessão, em que eu trouxe uma questão também com relação a quem passaria a ficar o processo no caso de voto divergente, que é uma situação de um processo meu com o conselheiro Anselmo, e que eu trouxe para a sessão. Nós discutimos, mas ficou de ser definida na reunião administrativa. Aquela reunião administrativa que nós tivemos, ela foi tão demorada que ficamos só no assunto do sistema. Beleza. Então, se a gente puder trazer para a mesma reunião, para Pronto. poder deliberar, a gente já estabelece essas duas Será questões. a pauta do Rodrigo e a pauta sua, não tem pauta, seria essas duas pautas, então, para dia 12. Ok. Ok? Então, eu tá verificarei facultado. se eu teria uma pauta. Se tiver alguma pauta, pode levar. Obrigado, Excelência. Pode levar. Essa daí seria o que está na pauta. Gente, não tendo mais, está facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros e o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Rosa. Presidente, sem pauta para esta sessão. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, Pois não. eu estou solicitando a inversão da pauta, porque estou fazendo apenas umas correções no voto. E se eu puder ficar após a conselheira Ana Raquel, para mim... Ok? Tem problema. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu tinha vários processos pautados, alguns processos pautados para hoje, mas até em razão do curso que estamos promovendo, praticamente o staff todo do gabinete está participando e, infelizmente, não foi possível eu concluir algumas questões pontuais dos meus votos. Assim, Excelência, eu estou pedindo, informando o adiamento dos meus processos para a próxima sessão plenária, de todos eles. Então, adiamento da pauta do conselheiro Anselmo de hoje para a próxima sessão, na terça-feira. Todos eles. Conselheira Raquel. Ó, Fernando. Conselheiro Fernando. Sem processo para senhor. Conselheira Raquel. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutor membro do Ministério Público de Contas, antes de começar a relatar, senhor presidente, eu tinha 2 processos pautados do gabinete do conselheiro Cícero para a sessão de hoje, mas um deles eu gostaria de retirar de pauta porque eu recebi um requerimento a respeito desse processo e de um assunto que me chamou a atenção e eu gostaria de primeiro fazer uma análise mais detalhada para verificar se eu mantenho em pauta ou se eu faço alguma alteração. É o processo TC 6043 de 2009. Ok. E passo a relatar o processo TC 6778 de 2016. Trata-se de representação formulada pelo Fórum Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral em face da Câmara Municipal de Maceió, através de seus vereadores e primeiros suplentes no período de 2013 a 2016. E aqui eu trago a lista de todos os vereadores. A presente representação aportou no gabinete em razão da nova conformação de relatoria e se refere a diversas irregularidades cometidas pelos vereadores de Maceió, as quais podem ser já em crime e atos de improbidade administrativa. As irregularidades foram detectadas a partir da apresentação de relatório investigativo, in loco, realizado pelo FNCCE,
através do acompanhamento sistemático das ações denominadas de pedaladas contratuais, pedaladas turísticas, pedaladas de locação e pedaladas dos combustíveis. Abstrai-se dos autos que os representantes do Poder Legislativo de Maceió cometeram diversas irregularidades, tais como ausência de contratos e ou informações acerca dos contratos firmados, os quais têm como objeto prestação de serviços, aquisição de material de expediente, locação de imóveis, dentre outros, bem como concessão de diárias com o fito de custear despesas com hospedagem, alimentação e locomoção nas diversas cidades brasileiras. Pleiteou o representante em síntese a notificação dos envolvidos para apresentar a defesa, a instauração de inquérito policial no âmbito da Polícia Civil de Alagoas e da Polícia Federal, a instauração do processo de sonegação fiscal e previdenciária, a notificação do Ministério Público de Contas para instauração de processo de inquérito, inspeção e auditoria da Câmara Municipal de Maceió e responsabilização civil e criminal de todos os envolvidos, inclusive das empresas privadas beneficiadas. O Ministério Público de Contas, através do parecer número 2377 de 2016, recomenda a formalização de inspeção em loco para apurar eventuais irregularidades. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, trata-se de uma grave denúncia formulada por essa entidade, da sociedade civil, no qual o Ministério Público apenas, dentro do procedimento que nós adotamos aqui, deu apenas um parecer para que se apure, porque há fortes indícios de que graves irregularidades ocorreram no Poder Legislativo da capital durante esse período que o Fórum auditou. Portanto, senhor presidente, o Ministério Público opina pelo recebimento da representação e que ela tenha seu trâmite normal aqui no Tribunal de Contas. Conselheira Raquel. Peço vênia para deixar de fazer a leitura da competência, posto que sabe-se disso que a Câmara Municipal pode fazer representação e que a matéria das irregularidades é de competência também do nosso Tribunal de Contas. Com relação à admissibilidade, os pressupostos de admissibilidade da denúncia ou representação estão indicados na Lei Orgânica do Tribunal de Contas e na Resolução Normativa número 3 de 2001 e, em síntese, devem se referir à matéria de competência do tribunal, administrador ou responsável sujeito à jurisdição e que contenham o nome, a qualificação e o endereço do denunciante ou representante, estando acompanhada de prova ou indício quanto ao fato ou à existência de ilegalidade ou irregularidade. No particular, o representante é parte legítima para comunicar irregularidades ou ilegalidades perante este tribunal, nos termos que dispõe o artigo 42 da Lei Orgânica, combinado com o 190 do Regimento Interno, uma vez que se trata de órgão colegiado composto por representantes de órgãos públicos e das entidades representativas da sociedade civil, estando seu signatário, Beckman Amorim de Moura, presidente nacional do Fórum Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, devidamente habilitado para representá-lo, conforme se depreende da ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, realizadas em 13 de dezembro de 2013, parte integrante dos autos do volume 23. Por sua vez, os representados, vereadores e ex-vereadores municipais de Maceió encontram-se sob a jurisdição desta Corte, nos termos do disposto no artigo 5º da Lei 5.604 de 94, e a matéria objeto da representação está inserida no controle de legalidade exercido por este Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Quanto aos indícios e provas dos fatos alegados, verifica-se que foram anexadas aos autos vasta documentação indicativa de irregularidades cometidas nos exercícios contábeis de 2013 a 2016. Assim, entende-se por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento desta representação, consoante os artigos da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno. Com relação aos fatos apontados, a representação em exame noticia a ocorrência de supostas irregularidades praticadas por diversos vereadores do município de Maceió e alguns fornecedores, denominadas de pedaladas contratuais, pedaladas turísticas, pedaladas da locação e dos combustíveis. Depreende-se dos fatos que as inúmeras irregularidades praticadas podem ensejar um desvio e ou uma aplicação de recursos públicos numa monta de 51 milhões, os quais deixaram de ser aplicados em benefício da sociedade. Abstrai-se dos autos que as atitudes dos vereadores e fornecedores da Câmara de Vereadores, aqui mencionados, variam desde a aquisição de bens e serviços sem o devido processo legal, até a concessão de diárias e passagens utilizadas supostamente em viagens no exercício da função do parlamentar. Observa-se ainda a existência de despesas decorrentes de locação de imóveis com irregularidade no processo de locação, incongruência de informações tais como propriedade dos imóveis, destinação, período locado, valores, etc., o que nos remete, no mínimo, ao descaso com que é tratada a verba pública.
Tem-se que as irregularidades apontadas na presente representação, se confirmadas, auferiram aos vereadores e às empresas ou fornecedores beneficiados vantagem financeira indevida em razão do exercício do mandato através de atos ímprobos e ilegais que perpassam a esfera administrativa por se tratarem de condutas legalmente tipificadas na legislação vigente. Ademais, as condutas dos vereadores e fornecedores violam o artigo 10, 10A e 11 da Lei 8.429 de 92, tipificados como atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, e ainda os que atentam contra os princípios da administração pública. Diante de todo o exposto e da grande quantidade de irregularidades demonstrando ser um problema generalizado de gestão, deixamos de acolher a solicitação do Ministério Público de Contas quanto à instauração de inspeção in loco para sugerir a instauração de auditoria, nos termos do artigo 1º, inciso 6º da Lei 5.604, combinado com os artigos 6º e 180 da Resolução 3 de 2001. E aqui eu transcrevo e peço o Vênia para deixar de fazer a leitura. Por outro norte, tem-se que, após minuciosa análise e porventura confirmada a ilegalidade dos fatos e suas autorias, poderão os responsáveis submeter a responsabilização nas diferentes esferas, administrativa e penal. Feita esta análise, há que se concluir face à admissibilidade da presente representação pelo seu conhecimento para a adoção das providências necessárias à instrução do feito, que serão especificadas a seguir. E aí eu trago voto no sentido de que nós conheçamos a presente representação, uma vez que satisfeitos os requisitos para a admissibilidade do feito, determinar a instauração de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial na Câmara do Município de Maceió, nos exercícios financeiros de 13, 14, 15 e 16, e citar os vereadores da Câmara Municipal de Maceió, citados nessa representação, para que tomem conhecimento da instauração da referida auditoria, da publicidade da presente determinação e ciência imediata desta decisão aos interessados, e determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento nas medidas elencadas. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ok. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Ana Raquel. Em votação, conselheira Rosa. Senhor presidente, Desculpe. eu só não entendi porque o processo veio para o plenário. É uma matéria de competência. Pelo valor estimado da... Ela supera... 51 milhões. Tá. Continua a discussão. Conselheira Rosa. Acompanha a relatora. Conselheira Selma. Acompanho a relatora, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado. A minha pauta do gabinete do Cícero Amélia está encerrada, senhor presidente. Eu tenho alguns processos agora da minha pauta própria. Os 4 processos que eu tenho pautado para a sessão de hoje, senhor presidente, são todos recursos que nós já trouxemos aqui algumas vezes, que são aqueles recursos referentes aos processos de prestação de contas, que foram relatados, foram colocados em pauta, sem a prévia publicação no Diário Oficial. Aposentadoria, desculpa. Então, como já são processos conhecidos, eu vou apenas ler o número do processo e, em todos eles, o recorrente é o Ministério Público de Contas e o interessado da aposentadoria, para poder simplificar. É para facilitar. Okay. O primeiro processo é o processo TC 15.249 de 2013 e a interessada é a senhora Maria José Nascimento Silva. É um recurso de reconsideração do Ministério Público de Contas. O outro é o TC 15.254 de 2013, tendo como interessada a senhora Maria Cícera Rodrigues Ferreira. O terceiro é o TC 15.239 de 2013 e o interessado o senhor Antônio João Cruz. E o quarto é o TC 15.228 de 2013 e a interessada a senhora Maria Ranúzia de Souza. Em todos eles, o meu voto é no sentido de conhecer o recurso de representação interposto pelo Ministério Público de Contas, dar provimento ao recurso para declarar a nulidade dos acórdãos proferidos em cada um dos autos dos processos, na sessão ordinária do dia 3 de outubro de 2013, e determinar ao Alagoas Previdência que encaminhe a esta Corte o procedimento administrativo referente aos atos concessivos de aposentadorias, ora relatados, para nova apreciação para fins de registro pelo órgão competente.
e publicar as presentes decisões. Ok. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo provimento dos recursos. Em discussão. Em votação, você. Doutora Raquel, houve o recurso do Ministério Público em função de alguma irregularidade na concessão. Não foi na concessão. Foi que o Tribunal de Contas, esses processos eles foram todos relatados, trazidos para serem relatados sem terem sido publicados. Eles foram relatados sem terem sido publicados, sem conhecimento da parte, nem do Ministério Público de Contas. Ok. Conselheira Rosa. Só um instante, senhor presidente. Nesses 4 processos, o conselheiro Rodrigo está impedido porque ele atuou. Ok. Conselheira Rosa. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Selma. De acordo com a relatora. Conselheiro Fernando. Eu fiquei agora com uma pequena dúvida. Quando a conselheira substituta, a doutora Ana Raquel, me fala do manifesto do Ministério Público na ocasião em que o conselheiro Rodrigo estava lá. Como é que ele atuou nesse processo? Ele não foi para o Ministério Público? Como é que ele 2013, o conselheiro Rodrigo era procurador. Sim. Processo antigo. Sem o conhecimento do Ministério Público de que o processo foi pautado, fora pautado. É a pauta, o problema foi a pauta. Assim, desculpe. Só a pauta. Tem parecer Sem conhecimento de ninguém, né? Não só do Ministério Público. Está esclarecido a nossa dúvida e eu acompanho a relatora, senhor presidente. Então, o conselheiro impedido, conselheiro Rodrigo impedido por ter atuado no processo. Aprovados. Não tenho mais processo para a pauta de hoje, senhor presidente. Então, conselheiro Rodrigo. É o jeito. É o jeito. Senhor presidente, eu estou trazendo o voto vista relatado pela conselheira Ana Raquel. Vou tentar fazer um resumo rápido do voto e dos encaminhamentos nos autos. Eu pedi vista dos autos no dia 16 de abril de 2019, a fim de verificar a questão pertinente ao impedimento deste conselheiro para atuar no feito. Na verdade, é um requerimento formulado pela Defensoria Pública, por meio do qual aquela instituição nos questiona em forma de pergunta, de consulta, quanto à possibilidade de suspensão do prazo decadencial de concurso público em razão da suspensão do certame determinado por decisão deste colegiado. Resumindo, esse colegiado decidiu admitir uma representação em face de um concurso público do município de Coruripe e, junto com a admissibilidade dessa representação, foi determinada a suspensão do certame. Em um momento posterior, houve o levantamento dessa suspensão para alguns cargos, né? Foi desfeita a suspensão, mas manteve-se a suspensão, se eu não me engano, a conselheira Ana Raquel pode me corrigir, do concurso apenas para os cargos de procurador, em que havia dúvida quanto à legitimidade do procedimento. Houve esse segundo requerimento formulado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, solicitando esclarecimento quanto à possibilidade de suspensão também do prazo decadencial enquanto o concurso estivesse suspenso. E a conselheira Ana Raquel trouxe voto embasado em jurisprudência recente dos tribunais, no sentido de que o prazo decadencial ficaria, portanto, paralisado enquanto estivesse suspenso o concurso. Os autos só chegaram ao gabinete no dia 11 de 7 de 2019, apesar do pedido de vista ter sido formulado no dia 23 de abril de 2019. Os motivos foram os mais diversos. Nosso gabinete não aceitava o recebimento de um processo que ele não estava completo, faltavam alguns volumes do processo, e até eles serem encontrados demorou esse tempo todo. Pautamos, portanto, para o feito, para a sessão, 2 ou 3 sessões anteriores. Coincidiu que a conselheira Ana Raquel teve um problema pessoal, não veio, e na sessão subsequente
nós não tivemos quórum para votação. Eu estou trazendo voto, portanto, senhor presidente, pelo reconhecimento, pela declaração de impedimento desse conselheiro em votar, tendo em vista que a juntada dos autos do processo principal nos fez ver que nós atuamos na condição de custos legis quando membro do Ministério Público de Contas desta Corte. Então, eu estou trazendo voto declarando o meu impedimento e encaminhando os autos à conselheira Ana Raquel, e aí fica para Vossa Excelência conduzir, né, se tem condições de votar hoje ou em continuidade ao... Não, por mim, o processo pode ser colocado em votação. Acho que pode ser colocado, se alguém tiver dúvida, ela relê o seu voto e coloca o em processo. Sentar, Ricardo. Legal. Conselheira. Excelência, acho que até para a Excelência nos informe, nos ilustre melhor a questão da suspensão do prazo decadencial, porque em regra, né, só há essa possibilidade se houver lei em sentido estrito, estendendo, possibilitando, né, a suspensão ou a interrupção dos prazos decadenciais. Mas o conselheiro Rodrigo falou que Vossa Excelência trouxe decisão lastrada em decisões recentes de tribunal. Eu talvez ou não estava presente, ou não me recordo da leitura do voto de Vossa Excelência nesse íntegro. Para tirar qualquer dúvida, vou ter que reler o processo. Porque, Só nessa parte. Conselheiro Rodrigo, você tem mais algum em pauta? Eu preferia ficar tá? corrigindo. Então deixa ela ver, deixa ela dar uma... Então vamos perder por 5 minutos enquanto ela dá uma... Aproveita, 5 minutos suspensa até para ela dar uma... É porque, na verdade, esse aqui é o processo... Esse é o processo de Cururipe. O processo não é esse. O processo é um recurso. Um pequenininho.